Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de outubro a dezembro estamos estudando a missão de Deus, minha missão. Assunto da semana, motivação e preparo para a missão. E hoje é o dia de fazermos aquele breve resumo. Vamos iniciar com o verso memorizado durante a semana que está em Lucas 24:44 e diz: São estas palavras que vos falei estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. A história da missão de Deus em favor da humanidade perdida é a maior história já contada. A história começa no Antigo Testamento, imediatamente após a queda de Adão e Eva, e continua ao longo do período patriarcal e da história de Israel. Os evangelhos registram o evento central da missão de Deus: o nascimento, ministério, morte expiatória, ressurreição e ascensão de Cristo. A história bíblica continua no livro de Atos e nas epístolas, com o início da igreja cristã, e termina com o clímax apocalíptico da missão divina no Apocalipse. A missão de Deus é a narrativa central de todo o cânon bíblico, de Gênesis a Apocalipse. No domingo aprendemos que as boas novas da salvação devem ser compartilhadas pessoa a pessoa. Muitas vezes, até mesmo bons pregadores se esquecem que devemos ser agentes da esperança, levando as boas novas da salvação para as pessoas. Para que vivamos a missão, precisamos ter uma experiência pessoal com Deus antes de compartilhá-lo. Nosso desejo de dividir com os outros o que tanto amamos deve ser parte crucial de nossa motivação para a missão. Afinal, não podemos repartir o que não temos. Na segunda-feira vimos que nossa experiência com Jesus não pode firmar-se sem o fundamento da palavra, incluindo as profecias que apontam para a história e para os eventos que incluem o primeiro e o segundo adventos de Cristo e conduzem a eles. Com essas verdades firmemente compreendidas, estaremos prontos e motivados para a missão. Assim como Jesus usou a Bíblia para aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Assim como Jesus expôs as Escrituras aos seus discípulos, assim nós devemos proceder também. Na terça-feira vimos que Lucas termina o seu livro com a ascensão de Jesus. Lucas 24:50-53. Mas esse não é o fim da história. Lucas prosseguiu com o livro de Atos. Pouco antes de Jesus subir ao céu, ele deu aos discípulos uma missão, uma promessa e instruções imediatas para esperarem em Jerusalém pelo poder que vem do alto. Veja Lucas 24:49 e Atos 1:4-8. Jesus instruiu os discípulos a esperarem em Jerusalém até que ele cumprisse sua promessa de enviar a promessa do Pai, o Espírito Santo, que os capacitaria a serem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e além. Na quarta-feira, a pregação dos discípulos no dia de Pentecostes foi apresentar o Cristo crucificado como Filho de Deus, Criador e Redentor. O crucial é que Deus capacitou cada um dos discípulos em benefício dos incrédulos. A bênção não foi dirigida apenas para o benefício deles, não foi dada para habilitá-los para o céu, nem para facilitar a negociação em línguas estrangeiras, mas foi dada para cumprir a missão para com os perdidos. Deus chama seus seguidores a usarem seus dons para o bem da missão. Somos chamados a espalhar o Evangelho ao mundo pecaminoso, caído e corrupto, com pessoas pecadoras, caídas e corruptas. O nosso trabalho não é julgar, mas testemunhar do poder de Jesus. Para isso, devemos viver uma vida de oração.
E ontem vimos que depois de receberem o Espírito Santo, os discípulos saíram a proclamar um Salvador ressurreto, sendo seu desejo único a salvação das pessoas. Alegravam-se na doce comunhão com os santos. Eram ternos, corteses, abnegados, dispostos a fazer qualquer sacrifício pela causa da verdade. Em sua diária associação mútua, revelavam o amor que Cristo lhes ordenara revelar, por palavras e atos abnegados. Procuravam acender esse amor em outros corações. Os crentes devem sempre cultivar o amor que enchia o coração dos apóstolos depois de receberem o Espírito Santo. Aqueles cristãos primitivos eram poucos em número, não tinham riquezas nem honras, mas exerciam poderosa influência. Deles irradiava a luz do mundo. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.